Relatos assombrosos. Primeiro relato. No coração do sertão nordestino, onde o sol castiga a terra e as sombras guardam segredos antigos, viveu uma mulher cuja história se tornou um sussurro de pavor, passado de geração em geração. O nome dela era Severina, mas poucos ousavam pronunciá-lo em voz alta. Diziam que seu olhar era tão frio quanto a noite mais escura do sertão e que seu coração era feito de pedra. Severina não nasceu má. A vida, com sua brutalidade implacável, a esculpiu. Órfã desde cedo, ela aprendeu a sobreviver em um mundo que não oferece nada de graça. Trabalhava de sol a sol na fazenda de um coronel poderoso, um homem cuja crueldade era tão vasta quanto suas terras. Foi lá que a semente da amargura começou a brotar em sua alma, regada pela injustiça e pelo sofrimento diário. Ela via a riqueza do patrão contrastando com a miséria dos seus, e um fogo perigoso acendeu dentro dela. A primeira vez que Severina sentiu o gosto do poder foi em uma noite de lua cheia. Um capataz, conhecido por sua violência, a encurralou no armazém. Mas em vez de medo, ela sentiu uma fúria gelada. Com a rapidez de uma serpente, usou a única arma que tinha, sua inteligência e um conhecimento profundo das ervas do sertão que aprendeu com sua avó, uma velha rezadeira. Na manhã seguinte, o capataz foi encontrado em sua cama, com os olhos vidrados, vítima de um mal súbito e inexplicável. Ninguém suspeitou da moça quieta e franzina. Naquele dia, Severina descobriu que o veneno podia ser um servo silencioso e mortal. Com o tempo, sua reputação cresceu de forma subterrânea. Ela não era mais a pobre órfã. Tornou-se uma figura de poder e temor. Outras mulheres, desesperadas e silenciadas pela violência de seus maridos ou patrões, começaram a procurá-la na calada da noite. Traziam galinhas, sacos de farinha, ou suas poucas economias em troca de uma solução. Severina as ouvia, com seus olhos impassíveis, e para cada história de dor, ela oferecia uma pequena trouxa de ervas secas, acompanhada de instruções precisas. Uma a uma, mortes misteriosas começaram a pontuar a vida da pequena cidade. Homens tiranos adoeciam subitamente, definhando em poucas semanas com médicos coçando a cabeça, sem diagnóstico. A causa era sempre a mesma, um mal do estômago, uma fraqueza no peito. Ninguém conectava os pontos, ninguém ousava olhar na direção de Severina. Ela se tornara uma espécie de anjo vingador para as oprimidas, mas sua justiça era sombria e definitiva. Uma de suas clientes mais notórias foi Luzia, esposa de um comerciante rico e avarento que a mantinha trancada em casa. Luzia procurou Severina não por violência física, mas por uma prisão de alma. Ela queria liberdade. Severina entregou-lhe a encomenda, mas com um aviso: o preço da liberdade é alto, esteja pronta para pagá-lo. Semanas depois, o comerciante morreu e Luzia herdou tudo. Mas a liberdade teve um gosto amargo. A culpa a corroía e a sombra de Severina pairava sobre sua nova fortuna, um lembrete constante do pacto que haviam feito. Luzia nunca mais dormiu em paz. A influência de Severina se expandiu. Ela criou uma rede silenciosa de mulheres que lhe deviam favores, que lhe traziam informações. Ela sabia dos segredos de todos, das traições, das dívidas. Esse conhecimento era sua maior arma, mais potente que qualquer veneno. Ela manipulava os poderosos, chantageava os corruptos e protegia os seus, criando um pequeno império invisível, governado das sombras de sua humilde casa de taipa. Mas todo reinado, por mais discreto que seja, tem um fim. A chegada de um novo delegado na cidade, um homem vindo da capital, mudou o jogo. Ele era cético, não acreditava em mal súbito ou em superstições locais. Ao investigar a série de mortes de homens em circunstâncias semelhantes, ele começou a notar um padrão, um fio invisível que parecia levar sempre à mesma direção.
Ele não tinha provas, apenas a intuição e as histórias que ouvia em sussurros. O delegado começou a cercar Severina, mas de forma inteligente. Ele não a confrontou. Em vez disso, começou a oferecer proteção e uma nova vida para as mulheres que a procuravam. Ele conversou com Luzia, que, consumida pela culpa, confessou tudo. Foi a primeira peça do dominó a cair, uma a uma. Outras mulheres, aterrorizadas com a possibilidade de serem descobertas, começaram a colaborar com a investigação, trocando seu silêncio por clemência. A teia de Severina, tecida com tanto cuidado ao longo dos anos, começou a se desfazer. A mulher que controlava a vida e a morte na região se viu encurralada. Em uma manhã cinzenta, quando a polícia cercou sua casa, ela não resistiu. Estava sentada em sua cadeira de balanço, olhando para o horizonte como se esperasse por eles. Seus olhos não demonstravam medo, apenas um cansaço profundo. Durante seu julgamento, o tribunal se dividiu. Para a promotoria, ela era um monstro, uma assassina em série a sangue frio que lucrava com o desespero alheio. Para sua defesa e para muitas mulheres na plateia, ela era um produto de um sistema brutal, uma justiceira que usava os únicos meios que tinha para lutar contra uma opressão ainda maior. Teria ela sido a vilã? Severina foi condenada, mas sua história nunca morreu. No sertão, seu nome ainda é sussurrado. Alguns dizem que ela foi a personificação do mal. Outros, que ela foi a justiça que a lei não conseguia entregar. A verdade, talvez, esteja perdida em algum lugar entre a lenda e a dura realidade da vida no Nordeste. Uma história sombria sobre como a maldade, às vezes, nasce da dor e se alimenta da injustiça. Segundo relato, no coração de uma cidadezinha tranquila na França, vivia uma mulher chamada Hélène. Aos olhos de todos, ela era a vizinha perfeita, sempre com um sorriso no rosto e um bolo recém-assado para compartilhar. Mas por trás daquela fachada amigável, escondia-se um coração gelado, movido por uma inveja doentia. Sua obsessão era sua vizinha, Marie, uma jovem vibrante e cheia de vida, que parecia ter tudo o que Hélène desejava. Uma família amorosa, um marido devotado e uma alegria contagiante. A cada risada de Marie, que ecoava pelo jardim, a cada gesto de carinho trocado com seu marido, o ressentimento de Hélène crescia como uma erva daninha. Ela começou a espalhar pequenos rumores, veneno sussurrado nos ouvidos dos outros vizinhos. "Você viu o carro novo deles? De onde será que veio o dinheiro?" dizia ela com uma falsa preocupação. Pequenas mentiras, sementes de desconfiança plantadas habilmente em solo fértil. A maldade de Hélène não se contentava com palavras. Ela começou a praticar pequenos atos de sabotagem. Flores do jardim de Marie apareciam misteriosamente cortadas. Correspondências importantes se perdiam. Eram coisas pequenas, quase insignificantes, impossíveis de provar, mas que aos poucos minavam a paz de Marie. A jovem começou a se sentir observada, paranoica. A alegria em seus olhos foi dando lugar a uma sombra de medo e ansiedade. Hélène observava de sua janela, deliciando-se com a angústia que causava. A situação escalou quando Marie anunciou sua gravidez. A felicidade do casal foi a gota d'água para Hélène. A inveja se transformou em ódio puro. Ela sabia que precisava fazer algo drástico para destruir aquela felicidade que ela não conseguia ter. Foi então que ela planejou seu ato mais cruel. Numa tarde, enquanto o marido de Marie estava no trabalho, Hélène a convidou para um chá. Ela preparou uma bebida especial, misturada com uma substância perigosa que havia adquirido secretamente. Com o mesmo sorriso doce de sempre, ela serviu a xícara para Marie, dizendo que era uma receita de família para acalmar os nervos. Marie, sem suspeitar de nada, bebeu. Horas depois, ela começou a sentir dores terríveis.
e foi levada às pressas para o hospital. Os médicos lutaram para salvar sua vida e a do bebê, mas era tarde demais. Marie perdeu a criança. A dor e o luto devastaram a família. Ninguém conseguia entender o que havia acontecido. A investigação policial começou, mas Helene era a principal fonte de apoio para o casal. Ela chorava com eles, oferecia ajuda e desviava qualquer suspeita. Contudo, um detetive mais atento notou algo estranho no comportamento de Helene. Uma satisfação mal disfarçada em seus olhos. Um interesse quase mórbido nos detalhes da tragédia. Ele começou a investigá-la discretamente, revirando seu passado e suas compras recentes. A verdade veio à tona quando a polícia encontrou vestígios da substância na casa de Helene e registros de compra online. A vizinha perfeita, o anjo do bairro, foi desmascarada. Durante o interrogatório, sua fachada desmoronou, revelando uma mulher consumida pelo ciúme, que confessou seu plano terrível sem um pingo de remorso. Ela não queria a vida de Marie. Ela apenas queria que Marie não a tivesse. A comunidade ficou em choque. A mulher que lhes oferecia bolos e sorrisos era, na verdade, um monstro. O caso de Helene Gegado, como ficou conhecida, serviu como um lembrete sombrio de que a maldade pode usar as máscaras mais gentis. Marie e seu marido, embora marcados para sempre pela perda, conseguiram aos poucos reconstruir suas vidas, mudando-se para longe da casa que guardava tantas memórias dolorosas. Mas a sombra da vizinha invejosa assombraria para sempre a tranquilidade daquela pequena cidade. A história de Helene nos mostra como a inveja pode ser uma força destrutiva, capaz de envenenar não só a alma de quem a sente, mas também a vida daqueles que se tornam seu alvo. É uma lição arrepiante sobre os demônios que podem viver ao nosso lado, escondidos atrás de um sorriso. Obrigado por assistir a mais essa história real e aterrorizante. Terceiro relato. No coração do sertão, onde o sol castiga e a vida é dura, viviam duas irmãs, Benedita e Felícia. Elas eram conhecidas na pequena comunidade não pela sua beleza ou simpatia, mas por uma aura de mistério e um conhecimento profundo sobre ervas e poções. Inicialmente, as pessoas as procuravam para curar doenças, para chás que acalmavam ou para bálsamos que fechavam feridas. Elas eram as curandeiras do povoado, uma figura respeitada e ao mesmo tempo temida. Com o tempo, porém, a natureza de seus serviços começou a mudar. Esposas insatisfeitas, herdeiros ambiciosos e amantes desprezados começaram a procurá-las em segredo, sob o manto da noite. O pedido não era mais por cura, mas por algo muito mais sombrio. Eles buscavam uma solução definitiva para seus problemas, um chá do sono eterno, como era chamado. Benedita e Felícia, com seus olhos penetrantes e sorrisos enigmáticos, nunca recusavam um pedido. Para elas, era apenas um negócio. O veneno, extraído de plantas raras do sertão e misturado com um conhecimento ancestral, era indetectável. As mortes começaram a se acumular, sempre atribuídas a mal súbito, ataque do coração ou doença repentina. Um fazendeiro rico que deserdaria o filho, um marido infiel, uma rival no amor, todos encontravam um fim inesperado. O vilarejo, antes pacato, foi tomado por uma onda de luto e desconfiança. Ninguém falava abertamente, mas os olhares se desviavam quando as irmãs passavam. O medo era palpável no ar. Elas enriqueceram, não com dinheiro, mas com terras, gado e favores, os pagamentos silenciosos por seus serviços mortais. A casa delas, antes um casebre simples, tornou-se a mais imponente da região, um monumento silencioso ao poder que exerciam. O poder e a impunidade, no entanto, têm um efeito corrosivo. Benedita e Felícia começaram a usar seus conhecimentos não apenas para atender clientes, mas para seus próprios caprichos.
um comerciante que se recusou a lhes dar um desconto, um jovem que zombou delas na feira. Pequenos deslizes eram punidos com a morte. Elas se tornaram juízas e executoras, reinando sobre a vida e a morte no pequeno vilarejo. A comunidade vivia sob uma tirania silenciosa, um pacto de medo onde todos sabiam, mas ninguém ousava falar. A reviravolta veio de onde menos se esperava. Uma jovem, cujo noivo morrera misteriosamente após uma discussão com um homem poderoso da região, começou a juntar as peças. Movida pela dor e pela sede de justiça, ela passou a observar as irmãs, a anotar quem as visitava à noite, a correlacionar as visitas com as mortes súbitas. Ela agiu com uma coragem que faltava a todos os outros, viajando secretamente para a capital e levando suas suspeitas ao delegado, um homem de fora, imune às pressões e ao medo que dominavam o vilarejo. A investigação foi sigilosa e difícil. O delegado e seus homens chegaram disfarçados, fingindo ser tropeiros. Eles ouviram os sussurros, sentiram o terror da população e pacientemente coletaram provas. A exumação de um dos corpos, ordenada em segredo, confirmou o que a jovem suspeitava: vestígios de uma toxina vegetal desconhecida pela medicina forense da época. Era a prova que faltava. A prisão das Irmãs Veneno foi um evento que parou o sertão. Elas não resistiram. Caminharam para a carroça da polícia com a mesma altivez de sempre, sem demonstrar remorso, seus olhos ainda carregados de uma frieza assustadora. Durante o julgamento, o silêncio da comunidade foi finalmente quebrado. Dezenas de testemunhas, encorajadas pela presença da lei, contaram suas histórias, revelando a tanto de assassinatos que as irmãs teceram ao longo de anos. Benedita e Felícia nunca confessaram. Limitaram-se a sorrir enigmaticamente para o júri e para a plateia. Condenadas à prisão perpétua, elas viveram o resto de seus dias atrás das grades. Dizem que, mesmo na prisão, eram temidas pelas outras detentas e pelos guardas. A história delas se transformou em uma lenda, um aviso sombrio sobre a maldade que pode se esconder por trás de um rosto comum, no lugar mais inesperado. O vilarejo lentamente tentou voltar ao normal, mas as cicatrizes permaneceram. A casa das irmãs ficou abandonada, assombrada, um lembrete constante do reinado de terror que ali existiu. Essa história real nos mostra que o mal não precisa de máscaras de monstro. Às vezes, ele tem o rosto de uma curandeira, oferece um chá com um sorriso e vive na casa ao lado. O Nordeste brasileiro guarda muitos segredos em seu solo seco, e a história das Irmãs Veneno é, sem dúvida, um dos mais aterrorizantes.